nosso texto seria esse texto, será? Esse texto de 1 Coríntios, capítulo 15. E aí eu vou pedir que os irmãos acompanhem comigo aí a leitura. Vamos fazer a leitura aí do versículo 1 até o versículo 8. A tentativa, originalmente, seria, não obviamente falar sobre todo o capítulo, mas considerar os pontos centrais do capítulo. Isso não dá para ser feito numa empreitada só, tem que ser feito em parcelas. Mas o ponto fundamental que nós queríamos abordar aqui é sobre a esperança da ressurreição. Esse seria o nosso tema. É um tema pesado, tá? Um tema difícil de lidar, com o qual lidar. É um tema profundo e é também um tema enraizado demais nas Escrituras ao longo da revelação. E a razão de ser desse tema, ou a razão, o propósito de pararmos para falar sobre esse tema, e eu torno a dizer, eu espero, numa outra oportunidade que Deus nos der, poder explorar de fato esse tema, como deve e merece ser explorado. Mas o objetivo, o propósito de considerar esse tema está justamente no fato de que nós cristãos estamos vivendo, neste momento, nós cristãos temos a nossa vida, a nossa existência neste mundo, enfrentamos lutas, provações, passamos por diversas situações complicadas, circunstâncias difíceis, eventos, tragédias que ocorrem em nossas vidas, nas vidas dos nossos amigos, no seio de nossa família. E qual é a nossa perspectiva de vida nesse mundo? Para onde que nós olhamos? Qual é a nossa, qual é de fato a nossa esperança? E aí é que eu queria entrar, justamente para responder a essa pergunta, que eu queria colocar esse tema como sendo o tema fundamental, o tema central, que constitui a razão de ser, de viver, de existir e de continuar caminhando do crente. Porque ele visualiza um tempo que Deus tem prometido. Ele visualiza um evento, ele visualiza um futuro, uma época que ainda vai acontecer e que foi prometido por Deus. Essa é a intenção da nossa consideração desse texto. Começando aí pelas palavras de Paulo, eu lhes lembro, irmãos, o evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual estáis firmes, e pelo qual sois salvos, se é que o conservais, como vou preguei, salvos se crestes em vão. Pois eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que foi ressuscitado ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e então aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte permanece até agora, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. E por último de todos apareceu também a mim como a um abortivo.
1 Coríntios é de conhecimento largo dos irmãos. Os irmãos sabem, uma das grandes cartas do apóstolo Paulo, uma das cartas autenticamente paulinas, junto com Romanos, 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses e Filemão. As outras cartas têm a autoria paulina contestada. Muito provavelmente são da escola paulina, mas têm a autoria contestada. Efésios, Colossenses, 1 e 2 Timóteo e Tito. Isso não tem nada a ver com o fato de ser palavra de Deus, com a inspiração. A inspiração permanece. A palavra de Deus continua sendo palavra de Deus. Estamos falando de autoria. A autoria de uma carta não invalida em momento algum a sua inspiração, seu valor. 1 Coríntios é uma dessas cartas autênticas e é uma das cartas mais eclesiológicas do Novo Testamento. Os irmãos conhecem muito bem 1 Coríntios porque justamente ela é uma carta para a igreja e ela é uma carta de igreja. A estrutura dela, a característica dela é de uma carta-resposta. O apóstolo Paulo reuniu nela tudo aquilo que a igreja de Corinto precisava saber e que tinha dúvida e escreveu essa carta, capítulo após capítulo, respondendo a essas questões. Então, é uma das cartas mais importantes do Novo Testamento e uma das mais importantes para a igreja. A prova de que 1 Coríntios é tão importante para a igreja está no fato justamente de que a maior parte dos conselhos que Paulo dá, a igreja precisa. E se você analisar bem, com toda seriedade, tudo aquilo, não vamos falar tudo aquilo, desculpe, mas uma grande parte daquilo que Paulo fala aqui, como recomendação à igreja de Corinto, a igreja de hoje dificilmente pratica. Se você for passo a passo aí, por exemplo, capítulo 1 e 3, ele aborda o problema da cisão e da divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Isso está resolvido entre nós hoje? Não. O problema continua mais sério do que nunca, a divisão. Mais adiante, ele aborda o problema do incesto, da promiscuidade, da devassidão, da luxúria, lá no capítulo 5. Isso, irmãos, é sério. Esses pecados ainda ocorrem no meio da igreja, ainda ocorrem. É sério, nós temos que combatê-los, mas a verdade é que ainda ocorrem. No capítulo 6, ele aborda o problema dos irmãos que vão até a justiça dos homens para protestar contra outros irmãos. Resolvemos isso? Continua. Capítulo 8 e 10. O problema da carne sacrificada aos ídolos. Paulo tem um tratamento bem especial disso, aí a gente inverte. A gente diz que não pode nada. Quando Paulo diz que, na verdade, o ídolo não é nada e do Senhor é a terra e a sua plenitude. Capítulo 11. O problema da ceia. Paulo ensina sobre a ceia e fala, faz parecer, demonstra, e por outros textos de apoio do Novo Testamento, que a Santa Ceia é um culto festivo maravilhoso. Não é assim que acontece em muitas igrejas. 12 a 14, o caso dos dons espirituais. Enquanto Paulo ensina para os coríntios buscar os dons e como usar os dons, nós não observamos muito bem as regras de uso desses dons e uma boa parte do protestantismo não acredita mais que esses dons são atuais, ou seja, deixaram os dons para trás, eles morreram na história. Para esses cessacionistas, o Espírito Santo desatualizou.
né, foi engolido pelo progresso, pela modernidade, e os dons ficaram na história. Então, a carta, ela está mais atual do que nunca. Mas o problema mesmo está no fato de que os problemas não foram resolvidos, os problemas continuam de pé. Então, daí a importância dessa carta para nós. E no capítulo 15, é um capítulo especial, porque, de certa forma, no capítulo 15, Paulo não está abordando exatamente um problema da igreja, mas um problema de doutrina que a igreja combatia, que era as concepções erradas a respeito da ressurreição. Como sempre, o apóstolo é inteligente demais, esse procedimento dele, essa técnica dele, fica muito clara em outras cartas, principalmente Romanos, mas aqui novamente, ele tem um problema nas mãos e ele precisa resolver. O problema é sobre a ressurreição, mas o apóstolo é inteligente, ele não vai diretamente ao problema. Ele primeiro elabora um argumento geral, ou seja, para tratar da ressurreição, ele primeiro lembra aos irmãos do evento da ressurreição de Cristo. E ele primeiro coloca os pontos aqui, que são os versículos que nós lemos. Primeiro ele aborda essa temática, da ressurreição de Cristo e de suas testemunhas. Num momento seguinte é que ele vai lidar com os problemas doutrinários relacionados à ressurreição. E num terceiro momento dentro desse capítulo, ele vai explicar o evento da ressurreição detalhadamente, e por mais detalhadamente que Paulo explique, continua um mistério, porque se trata de uma experiência que nenhum de nós tem para contar. É algo que só vai presenciar o cristão que estiver, participar do evento quando ele acontecer. E aí, irmãos, é nesse momento que eu estou aqui só pontuando para os irmãos qual seria a minha abordagem desse capítulo. Eu repito, é um panorama do que eu gostaria de falar mais, ou de que, se Deus quiser, falarei mais. Aí nesse momento aqui é que eu pararia, faria uma interrupção aqui em Coríntios, porque para falar da ressurreição, como eu disse, é um tema enraizado demais nas escrituras e no imaginário religioso do judeu do final do período do Antigo Testamento e durante o Novo Testamento, e dos cristãos do primeiro século para cá. Mas os cristãos do primeiro século são os mais afetados pelo efeito da ressurreição. Então, é a eles que nós devemos mais ouvir e devemos prestar atenção como a ressurreição afeta esses cristãos, para ver se nós conseguimos recuperar um pouco desse efeito positivo para nós. Porque, na verdade, aqueles cristãos, toda a vida de cristão deles dependia do evento da ressurreição de Cristo. E dependia também da esperança que eles tinham na ressurreição deles, logo em seguida. A vida deles, a vida dos cristãos do primeiro século estava compreendida entre esses dois polos. A ressurreição de Cristo no passado, a base da esperança para uma ressurreição futura, a ressurreição deles. E era nessa ressurreição que repousava a esperança de todos eles. Mas para entender um pouco mais a ressurreição, o conceito da ressurreição, eu preciso retornar aos tempos do Antigo Testamento e considerar com os irmãos um pouquinho sobre aquilo que começou, principalmente no pós-exílio, a tendência dentro da literatura judaica, que começou depois do exílio babilônico, ou seja, depois da volta do cativeiro, e especialmente nos últimos séculos
no período interbíblico, no período entre os dois testamentos, quando a profecia, o profetismo em Israel, o movimento profético, ele declina, mas esse desnível, essa declinação do movimento profético não significa a extinção da profecia. A profecia, ela foi se transmutando gradualmente para formar um outro tipo de gênero. A profecia permaneceu, ok? A voz profética ou escritos que representavam a voz dos profetas cessaram, mas a profecia como função, como dom, e o profeta como dádiva de Deus à nação, ele permaneceu. Tanto é que o Novo Testamento e os cristãos são herdeiros dessa profecia do Antigo Testamento, e isso vem aparecer na igreja, vem ser representado na igreja pelo dom da profecia. Não são as mesmas coisas, mas existe uma relação e uma ligação direta entre as duas, ok? Mas lá no Antigo Testamento, a profecia declina e ela dá ocasião para a formação e a evolução de um novo gênero dentro da literatura judaica, que é o gênero apocalíptico. O apocalíptica é uma evolução da profecia. Então tem uma ligação com a profecia, mas tem uma distinção, certas distinções da profecia. E é nessa apocalíptica que nós vamos ver as raízes da ressurreição. Quando você lê o Antigo Testamento, onde você encontra a ressurreição? No Antigo Testamento não há o conceito da ressurreição até bem tardiamente. Onde é que você encontra mesmo o conceito de ressurreição? Quando você vai ao livro de Daniel, capítulo 12, e nesse capítulo você encontra a referência, né? É feita a referência neste capítulo à ressurreição. Ok? Se algum irmão aí tiver esse versículo na mente, eu não trouxe ele na minha mente, no capítulo 12, me lembra aí, capítulo 12 do Daniel. É nesse capítulo 12 onde aparece o conceito de ressurreição. Antes, esse conceito não existe. Inclusive, quando nós tomamos certos textos e queremos, certos textos do Antigo Testamento, e queremos forçadamente enxergar ali a ressurreição, não existe esse conceito ali na mente do judeu. O conceito que havia era morte, volta ao pó, reunião com os antepassados, mas os antepassados que já estavam lá na sepultura. Daí a preocupação de ter os sepulcros familiares para que os corpos ficassem todos juntos ali. Mas quando você chega no livro de Daniel, você já encontra a ressurreição, porque o livro de Daniel, ele é o reflexo de uma nova época. 12, versículo 2, veja. Daniel: muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e confusão sempiterna. Esse conceito aqui de ressurreição dos mortos, uns para a vida eterna e outros para o juízo, é um conceito que é a apocalíptica que vai instalar. E aí, para falar da apocalíptica, eu quero que os irmãos entendam, eu estou falando da apocalíptica porque eu preciso explicar aos irmãos a origem do conceito de ressurreição, porque é esse conceito que os cristãos do Novo Testamento vão herdar. Aliás, o livro de Daniel, o nosso Daniel, ele aqui, ele é o Daniel da Bíblia hebraica. Mas o Daniel chega
na verdade, na história do cristianismo, ele chega aos cristãos ou por via da Septuaginta grega, ou por via de uma versão de um recensor chamado Teodosião, duas versões diferentes do livro de Daniel, conteúdos iguais, textos diferentes. Esses dois textos é que chegam aos cristãos, esse Daniel. Então, por isso que os cristãos dos primeiros séculos, eles tinham no capítulo 3 a chamada oração de Azarias e o cântico dos três jovens. No capítulo 3, é um acréscimo que o nosso Daniel não tem. E tem também no capítulo 13 a história de Susana, e no capítulo 14 o episódio de Bel e o dragão. São dois acréscimos que faziam parte do Daniel grego. Os cristãos dos primeiros séculos usaram esse Daniel, mas o nosso Daniel é hebraico, é do hebraico. Ele é estritamente judaico, ele não tem essas exceções que são consideradas apócrifas por nós protestantes. Vale a pena ler, porque elas, do ponto de vista do livro, essas exceções, não há nenhum problema nelas, tá? Não há nenhum problema de cunho literário nem doutrinário nessas exceções. Acontece que os protestantes crivaram duramente a Septuaginta na hora de separar o Antigo Testamento, e de certa forma tudo que a Septuaginta tinha de mais ficou de fora em relação ao plano judaico. Mas essas porções vale a pena ler, são interessantes por demais. Tá? Então, quando nós consideramos o livro de Daniel, nós estamos considerando um novo gênero. E Daniel, na Bíblia hebraica, ele é um dos últimos livros classificados. Ele não faz parte dos profetas, na Bíblia hebraica, embora na nossa ele faça. Ou seja, até os judeus mais ortodoxos do Antigo Testamento, do final do Antigo Testamento, já considerava que Daniel não poderia ser classificado como profeta, à semelhança dos outros profetas, porque de fato o texto dele não é profético, é apocalíptico. Ok? Tem relação com a profecia, mas são gêneros diferentes. Ok? Interessante que Daniel é chamado profeta. Ele é chamado de profeta no Novo Testamento. E ele é conhecido em outros livros, em outros lugares do Antigo Testamento. Mas Daniel, do ponto de vista do texto, ele não é um livro profético. O texto dele não se alinha com os padrões dos livros proféticos. Vocês poderiam traçar aí alguns pontos de diferença. Os livros, o perfil dos livros proféticos representa muito daquilo que era o profeta no Antigo Testamento. A função de profeta era primordialmente chamar o povo para a volta, para o arrependimento, avisar o povo de que castigos estavam previstos na lei por desobedecê-lo, e depois que o castigo vinha, depois que a tragédia acontecia, o julgamento divino vinha, ele também era o canal para prometer a restauração e a salvação. Não é assim que acontece no livro de Daniel. Não existe um chamado à conversão. O povo de Israel não precisa se consertar, não há nada disso. No livro de Daniel, a visão é a visão da história e de como Deus governa a história e de como o povo de Deus se coloca, se encaixa dentro dessa história, dessa linha do tempo que é conduzida por Deus. Se voltarmos um pouquinho lá, nós vamos ver que Ezequiel e Zacarias, eles são profetas que já usam alguns elementos apocalípticos, como a visão de vários elementos, né? E um outro elemento apocalíptico que tanto Ezequiel como Zacarias fazem é inserir no texto um personagem, um anjo, que é o anjo intérprete. Esse elemento é um elemento apocalíptico, ou seja, o anjo intérprete, ele é o personagem do texto que acompanha o vidente
a revelação que ele recebe e vai explicando ao vidente a revelação, aquilo que ele está vendo. Se os irmãos forem até o Apocalipse de João, os irmãos vão ver a mesma coisa. O anjo intérprete acompanha, mostrando a João as coisas e explicando a João o que elas são em vários momentos. Tá? Então, agora, quando nós paramos para pensar na apocalíptica, aí nós precisamos assumir uma postura de amadurecimento e aceitar, encarar algumas verdades relacionadas a essa literatura que muitas vezes não estamos dispostos a aceitar. Um exemplo, é evidente que Daniel não é o autor desse livro. Então, quem lê o livro de Daniel, lê com a perspectiva do cativeiro, não é isso? Se você lê o livro de Daniel, você vai ler como alguém que está vivendo ali os momentos do cativeiro babilônico e depois do exílio medo-persa, do governo medo-persa. Quem lê o livro, lê com essa perspectiva. Agora, o autor do livro é de uma outra época. Ok? Então, vamos diferenciar aqui a história que o livro conta da época que ele foi escrito. São coisas diferentes. Ou seja, eu tenho um livro que relata episódios e passagens históricas do cativeiro. Mas a época desse livro não é do cativeiro. Porque essa literatura não estava desenvolvida naquela época. A época desse livro é de uma época bem próxima do Novo Testamento, por volta ali de metade do segundo século antes de Cristo, 160, 150 é provavelmente a data de Daniel, do autor de Daniel. E aí incomoda os irmãos o fato de, por exemplo, como eu tradicionalmente acreditava que era Daniel, de repente fico sabendo que não era, e isso gera um desconforto em nós quando nós vamos estudar essa literatura aqui. Mas todos os irmãos estão perfeitamente livres para discordar, mas as nossas colocações aqui têm a ver com a natureza do texto. Eu preciso entender o que é esse texto aqui, eu preciso entender a natureza desse texto. Não existe texto sem história por trás dele, não existe texto sem contexto, não existe texto sem propósito, sem intencionalidade. E nós precisamos, agora, um comentário geral, precisamos desenvolver o hábito e a habilidade de sempre que nós formos ler a Bíblia, a gente prestar atenção no texto que nós estamos lendo. Um exemplo bem interessante. Quando você lê o capítulo 3 de Abacuque, eu poderia perguntar aos irmãos, o capítulo 3 de Abacuque, o que é? Aí talvez, desavisadamente, alguém pode dizer, mas é uma profecia, Abacuque é profeta. Se você for lá ler capítulo 3, você vai ver que é uma oração e que ele especificou essa oração na forma de canto. E ele termina o capítulo 3 dizendo, para o regente, lá no a última frase de Abacuque tem a ver o capítulo 3, para o regente, segundo os instrumentos musicais ou instrumentos de corda. Ou seja, o texto está ali dentro de um livro profético, mas é uma oração e é um cântico, ou seja, é uma poesia. Então eu preciso ficar atento a essas mudanças, a essas viradas dentro do texto, para eu não me perder dentro do próprio texto. Né? Um outro exemplo bem gráfico, bem visual, são aqueles trechos em que Jó conversa com seus amigos. Geralmente, as conversas são introduzidas por um parágrafo, e respondeu Jó, e disse Jó. Ou seja, esses pequenos trechos são narrativos. Mas quando Jó começa a falar, ou quando um de seus amigos começa a falar, já não estamos mais numa narrativa, nós estamos dentro
de um discurso estruturado, e esse discurso ele está na forma de poesia. Então ele tem que ser interpretado dessa forma. Ok? Então, estou dizendo tudo isso porque, para eu entender perfeitamente um texto, eu preciso entender o gênero textual, a forma textual que esse texto trabalha. Entendeu? E todos nós, o dia inteiro, em todos os lugares, estamos o tempo todo com textos nas mãos, e cada texto tem a sua característica. Né? Tanto é que, se eu pontuar certas coisas aqui, os irmãos vão, pelas características, os irmãos descobrem imediatamente o que é. Né? Porque os textos, o uso os padroniza. O uso da língua determina os valores que ela tem. Né? Então, se, por exemplo, eu dissesse aqui, um exemplo, se eu fosse descrever as características de um texto aqui, um texto que eu não vou dizer qual é, mas eu vou dizer as características dele. Então, se esse texto tiver informações ao paciente, reações adversas, posologia, que texto é esse? Que documento é esse? Contraindicação. É uma bula, né? Porque é o padrão. Né? Mas se o texto fosse ingredientes, modo de preparo, aí seria o quê? Uma receita. Né? Porque só a receita vem com essas características. E tudo isso é padronizado. Se eu dissesse emitente, destinatário, CNPJ, inscrição estadual, código do produto, descrição do produto, né? Nota fiscal, né? Até o WhatsApp ele já começa a se enquadrar dentro de certos padrões. Daqui a pouco dá para reconhecer, isso aqui é um WhatsApp, isso aqui não tem como não ser. Então, não importa qual seja o texto, todo ele se enquadra dentro de certos padrões. E todo ele também tem um lugar apropriado. Por exemplo, quando você abre uma caixa de remédio, você espera encontrar dentro dela uma multa de trânsito? Porque a multa de trânsito ela vai estar onde? Ela vai estar na caixa de correio, lá intimando você a pagar a infração que você cometeu. Na caixa de remédio você espera encontrar o documento do remédio. Então, o texto ele tem padrão e ele tem lugar. Uma multa de trânsito dentro da caixa de remédio significa um texto completamente fora de contexto, fora, um lugar impensável. Estou dando exemplos bem claros, bem mínimos, para mostrar que o texto, todo o texto, ele tem padrão, ele tem história, ele tem lugar, ele tem contexto, ele tem uma situação vivencial. E a apocalíptica, ela é uma literatura riquíssima, valiosíssima. Nós temos que nos apropriar mais dela e entendê-la melhor, porque ela é dificílima de entender. Mas eu vou falar sobre isso, eu repito, quando falar sobre a ressurreição dele. E aí eu só queria terminar levando os irmãos rapidamente para Apocalipse, porque o Apocalipse de João, ele é o herdeiro direto da apocalíptica do Antigo Testamento. E o objetivo da apocalíptica não era apresentar um monte de enigma para as pessoas ficarem decifrando. O Apocalipse e Daniel são para nós enigmas porque eles não foram escritos para nós. Vou explicar, eles não foram escritos imediatamente para nós. Então eles são enigmáticos para nós. Nós precisamos interpretar todos os sinais. E quão dificilmente a gente interpreta, é muito difícil de a gente interpretar tudo perfeitamente. Agora, a apocalíptica,
o propósito dela, a utilidade dela, era sim ser um conteúdo cifrado, criptografado, mas para que o público soubesse interpretar naturalmente. E as outras pessoas que não fizessem parte desse público não soubessem. Então, o Apocalipse de João, ele tem todos aqueles símbolos para os cristãos entenderem e os pagãos ficarem confusos. Ou seja, era uma mensagem cifrada que os cristãos entendiam porque por todos aqueles símbolos os cristãos do primeiro século entendiam, mas os pagãos não entendiam. Então, quem lesse o Apocalipse, não podia ser qualquer um que lesse o Apocalipse, não ia entender, mas os cristãos iriam entender, porque nesse ponto aí, irmãos, do ponto de vista da compreensão da Apocalíptica, os cristãos do primeiro século estavam na nossa frente, estando nós no século XXI, eles estavam na nossa frente, porque eles estavam familiarizados com todas aquelas imagens, com todas aquelas cores, com todos os números e todos os elementos. Nós temos todas as dificuldades para entender. E o Apocalipse de João, ele é um herdeiro direto dessa Apocalíptica do Antigo Testamento, e é no Apocalipse de João que a gente vai ver justamente o retorno, a recuperação dessas temáticas do Antigo Testamento. E dentre essas temáticas, uma que eu considero ser uma das mais caras é a temática da ressurreição. Então, o livro de Apocalipse, esse estudo, é um estudo muito detalhado, mas assim, ele é praticamente montado, ele é praticamente elaborado a partir de todo o Antigo Testamento. Quem pensa que é Daniel que inspira, que colabora com o Apocalipse, está enganado. Não é só Daniel. Todo o Antigo Testamento ajuda João a compor o seu Apocalipse. E querem saber uma coisa? O livro do Antigo Testamento que mais colabora com o Apocalipse não é Daniel, é Ezequiel. Ele é o livro que mais tem elementos e detalhes que vão reaparecer no Apocalipse. E quando João faz essa reconstrução, ele recupera elementos que todos os cristãos sabiam, os cristãos judeus e agora gentios, porque estavam familiarizados com essa linguagem. Então, o meu caminho em 1 Coríntios é justamente esse, tratar do assunto da esperança da ressurreição, mas para entender a ressurreição, entender um pouco primeiro a apocalíptica. Eu quero, numa outra oportunidade, falar com os irmãos sobre os temas que a apocalíptica desenvolve, e a ressurreição é um deles, ok? É a apocalíptica que também começará a falar do inferno, como nós estamos acostumados a falar do inferno, não como os judeus do Antigo Testamento mais para trás estavam acostumados. E depois a gente vem para o livro do Apocalipse para ver a ressurreição, novamente tratada dentro do Apocalipse de João, mas o objetivo prático é entender que a ressurreição ela é definitivamente a nossa esperança. Ela é a nossa esperança. Se nós eliminarmos, se tirarmos toda a roupagem simbólica, elementos, cores, símbolos, figuras, personagens do Apocalipse, e deixarmos só os conceitos, a ressurreição é o conceito que domina. Porque é ela que torna, é ela que faz a ligação do velho mundo com o novo mundo. É ela que tira o homem dessa terra e o introduz numa outra terra. É pela ressurreição que é possível essa passagem. Ela é o portal de passagem da terra e dos céus envelhecidos e contaminados pelo pecado para os novos céus e a nova terra, onde habita a justiça que os profetas prometiam. Eu fico por aqui, agradeço a atenção dos irmãos, agradeço a consideração do irmão Ronaldo.
por me chamar mais uma vez, peço desculpas pela limitação. Essa a ideia de 1 Coríntios capítulo 15, de qualquer forma, fica diante dos irmãos a noção, a ideia e o caminho de trabalhar essa questão, esse assunto da ressurreição dentro da perspectiva da esperança. Da esperança. Nós cristãos estamos precisando desenvolver e enfatizar mais a questão da esperança. Talvez a falta de esperança que esteja abrindo portas para muitos males espirituais, talvez até psicológicos, que estejam vindo sobre nós nesse tempo. A falta de esperança, eu quero enfatizar mais a importância da esperança, mas a esperança ela precisa estar alicerçada em alguma coisa. Para mim, o alicerce da esperança é a ressurreição. A ressurreição é o alicerce da esperança. Que Deus abençoe a todos.